Olá pessoal, vamos começar a falar sobre frações. Os números eles evoluem de acordo com a evolução do ser humano. Primeiro surgiram os números naturais, representados pela letra N, e dentro desse conjunto estão todos os números que nós utilizamos para contar pessoas, para contar objetos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Todos esses números estão dentro do conjunto dos números naturais. Aí então, o homem começou a desenvolver o comércio e pareceu a necessidade de representar também os números negativos. Daí, esse conjunto cresceu para o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, além de existir os números naturais, apareceram também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos infinito. E assim, os conjuntos numéricos continuam a crescer. Apareceu então a necessidade de representar a parte de um todo. E aí, dentro desse conjunto, as frações e os números decimais. E esse conjunto foi chamado de conjunto dos números racionais. E é exatamente aqui que a gente está com as frações. Então, percebam, dentro do conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, nós temos, além dos números naturais, que são os números utilizados para contar, nós temos os números inteiros, que são, além dos números naturais, também os números negativos. E agora, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos as frações e os números decimais, que são os números com vírgula. Mas fiquem atentos que nem todo número com vírgula, nem todo número decimal, vai ser um número racional. Esse vai ser um assunto para outras aulas, nós vamos discutir isso ainda, mas é importante que vocês entendam que dentro do conjunto dos números racionais estão todos os números que podemos escrever na forma de frações. Então vamos relembrar algumas coisas de frações aqui agora, já que a gente vai falar sobre as frações, alguns conceitos que já foram vistos em séries anteriores, a gente precisa de relembrar aqui. Por exemplo, o conceito de frações equivalentes. Para isso, eu vou dar o exemplo aqui de uma barra de chocolate desenhada à mão. Então, eu vou pedir para que vocês tenham uma certa compreensão, porque é claro que meu desenho não vai ficar perfeitamente feito. Então, aqui a gente tem uma barra de chocolate. Imagine que é um retângulo perfeito. E essa barra de chocolate vai ser dividida, por exemplo, em 4 partes. Então, aqui, se Joãozinho, por exemplo, comer um dos pedaços dessa barra de chocolate, a fração que representa a quantidade de chocolate que Joãozinho comeu é a fração 1/4. Isso aqui é uma fração, a gente lê dessa forma que eu acabei de ler, 1/4. O número que aparece em cima, o número 1, ele ocupa a posição do numerador. E embaixo nós temos o número 4, que representa quantas partes o objeto foi dividido. Nesse caso aqui, nossa barra de chocolate foi dividida em 4 partes. Esse número é o denominador. Então, a fração é esse número formado por um numerador e um denominador. O denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador quantas partes estão sendo consideradas. Nesse caso aqui, como o Joãozinho comeu um pedaço só das 4 partes, a fração é a fração 1/4. Bom, essa fração aqui, ela pode ser escrita de formas diferentes, com números diferentes, mas representando a mesma quantidade. Como assim, professor? Não entendi nada do que você falou. Bom, vamos pensar aqui em uma outra divisão. Nesse caso aqui, a gente dividiu a barra de chocolate em 4 pedaços. Mas vamos imaginar que ao invés de 4 pedaços, que a gente tivesse aqui, ó, uma nova divisão. E aí, cada pedacinho anterior foi partido em 2. Então, o pedacinho que Joãozinho tinha comido virou 2 pedaços, assim como todos os outros. Então, agora a gente pode escrever essa fração de uma maneira diferente. Agora eu já não tenho mais 1/4. Vamos pensar. Ao todo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Então, meu inteiro foi dividido em 8 pedaços com essa nova divisão. E desses 8 pedaços, Joãozinho já não comeu um só mais. Ele comeu 2 para manter a mesma quantidade anterior. Ele comeu 2 pedacinhos
dessa nova divisão, que são pedaços menores, mas para compensar a diminuição do tamanho do pedaço, ele comeu 2. E aí manteve a quantidade anterior. E aí, pessoal, essa fração aqui é uma fração equivalente à anterior. Por que essa fração é equivalente? Porque eu tenho aqui, apesar de números diferentes para representar a fração, essa fração continua representando a mesma quantidade de chocolate que Joãozinho comeu no exemplo anterior, quando a barra foi dividida em 4 partes. Então agora minha barra foi dividida em 8 pedaços, mas Joãozinho comeu 2 pedaços, totalizando a mesma quantidade anterior. Então as frações 2/8 e 1/4 representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, nós dizemos que as frações são frações equivalentes. Esse nome é muito importante, tá bom? Lembrando que o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Além desse conceito de frações equivalentes, eu também preciso que vocês entendam o que são frações irredutíveis. Então eu vou pegar aqui meu mesmo pedaço da barra de chocolate e vou fazer outras divisões. Tá? Vamos dividir aqui, ó, cada pedacinho aqui na metade, metade, lembrando que todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Ah, mas professor, não está aparecendo não, pelo seu desenho. Gente, meu desenho ele não está bem feito porque está sendo feito à mão. Tá? Mas, quando a gente fala de frações, nós temos que considerar que os pedaços têm o mesmo tamanho. Então, estou fazendo novas divisões. Estou pegando aqui e dividindo aqui também, levando em consideração que todos os pedacinhos estão com o mesmo tamanho. Apesar de visualmente não aparecer. Sim, estão com o mesmo tamanho. Agora, vamos pensar aqui. Que fração que é essa? Olha só, ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços aqui. E aqui na horizontal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, se eu tenho 4 pedaços na vertical, 8 na horizontal, ao todo nós vamos ter 32 pedacinhos, né? Vai ser 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Tem 32 pedacinhos ao todo. Levando em consideração que Joãozinho comeu essa parte verde, quantos pedaços ele comeu com essa nova divisão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, não é difícil perceber que essa fração ainda é uma fração equivalente a todas as anteriores. Mas os números aqui são números maiores do que o que aparece na fração anterior e na primeira fração dada. O que acontece, turma? Todas essas frações são frações equivalentes. Desde o primeiro exemplo que eu disse, a parte verde não foi alterada, que foi a parte que Joãozinho comeu da barra de chocolate. Então, se ele comeu 8/32, ou 2/8, ou 1/4 da barra de chocolate, ele comeu a mesma quantidade. Mas, pensem bem, essa última fração, 8/32, ela aparece com números grandes. Essa fração pode ser reduzida. Como é que eu faço para reduzir uma fração? Para simplificar uma fração? Basta a gente pensar em um número que divida ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Preste atenção. Eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Isso não pode acontecer. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Isso vai ser sempre possível? A gente vai ver que não. Então, não é sempre que eu consigo reduzir uma fração. Não é sempre que eu consigo simplificar uma fração. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente já viu que dá para dividir aqui em cima e embaixo por um mesmo número. A pessoa conseguir pensar que dá para dividir por 2. Então, a gente divide por 2. Quando eu divido numerador e denominador por 2, aqui vai ficar 8 dividido por 2, 4. 32 dividido por 2, que dá 16. Mas, professor, eu ainda consigo dividir numerador e denominador por um mesmo número. Dá para dividir por 2 ainda. Então, vamos dividir por 2. Enquanto der para dividir numerador e denominador por um mesmo número, a gente divide. 4 dividido por 2, que dá 2. 16 dividido por 2, 8. Mas, professor, ainda dá para dividir. Então, vamos fazer essa divisão. Dá para dividir em cima e embaixo. Perceba que eu estou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. E aí, nesse caso, o resultado da divisão vai ser 2 dividido por 2, que dá 1. 8 dividido por 2, que dá 4.
E aí, pessoal, eu consigo pensar em um número onde eu consiga reduzir essa fração através de uma divisão, lembrando que eu tenho que dividir numerador e denominador por um mesmo número. O único número aqui que eu consigo fazer essa divisão é pelo 1, mas o dividir numerador e denominador por 1, eu não reduzo a fração, vai continuar sendo a mesma fração. Então não faz sentido eu simplificar uma fração por 1, porque não vai haver nenhuma simplificação. Nesse caso, quando eu não consigo mais reduzir a fração, que foi exatamente nesse ponto onde eu cheguei aqui, nós dizemos que a fração ela é uma fração irredutível. Então, essa fração aqui é uma fração irredutível porque eu não consigo simplificá-la, ou seja, eu não consigo dividir numerador e denominador por um mesmo número. Então, pessoal, nessa primeira parte da explicação, eu preciso que vocês entendam o que são frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade. E o que é uma fração irredutível? Uma fração irredutível é aquela fração onde eu não consigo aplicar a simplificação, ou seja, eu não consigo dividir numerador e denominador por um mesmo número.